Terceira consideração. Estava como departamental em Belo Horizonte, o telefone tocou e foi uma ligação diferente. É o pastor Dudu falando. Sou a diretora de assuntos de ressocialização do Presídio de Segurança Máxima Nelson Hungria, na cidade de Contagem. Contagem é a cidade ao lado de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pois não, professora Sônia? Pastor Dudu, o senhor é pastor de jovens? Sou pastor de jovens. Me deram seu telefone aqui, razão pela qual estou ligando para o senhor. E quero aproveitar e lhe fazer uma pergunta. Pergunta aí, professora. Vocês, adventistas do sétimo dia, não creem na possibilidade de ressocialização da população penitenciária? Vocês acham que o evangelho não seria eficaz na vida de um preso? Achamos que é eficaz, sim, ué. Mas não estou entendendo o porquê. Porque, se vocês acham tão eficaz o evangelho na vida do preso, por que nunca veio um adventista pregar no presídio? Toma! Eu tenho aqui o pessoal da Assembleia de Deus, o pessoal da Igreja Metodista, eu tenho aqui os católicos carismáticos, eu tenho aqui o pessoal da Igreja Batista, da Igreja Universal, tenho os espíritas que vêm aqui, todos vêm pregar, todos vêm fazer um trabalho, nunca veio nenhum adventista. Então eu estou concluindo que vocês não acreditam na eficácia do Evangelho para a ressocialização de um preso. Acreditamos sim. E ela perguntou, então por que não vem? Eu não sei. Já que o senhor é o pastor de jovens, eu tenho 2.200 jovens presos aqui. O senhor pode vir? Como que não vai, mano? Claro que vou. Quando é que a senhora quer que eu vá? Ela, todo dia. Aí eu falei, todo dia não rola. Expliquei a natureza do meu trabalho, viajava bastante, mas para resumo de conversa, combinei com ela uma vez por semana. Toda quinta, passei a ir no Presídio de Segurança Máxima Nelson Hungria. E o primeiro dia já foi bem marcante, passei por todo o processo de cadastro e aquela coisa toda, e fui entrando, o agente penitenciário foi me conduzindo. Anteriormente conheci pessoalmente a professora Sônia, e ela me passou algumas orientações e me disse, pastor, eu vou mandar o senhor para o pavilhão 7. Por que você escolheu o pavilhão 7? Porque é o pavilhão do pessoal de bom comportamento, os outros pavilhões costumam ter rebeliões e normalmente eles prendem a pessoa visitante e fazem de refém. Eu adorei o pavilhão 7. Tudo a ver comigo, adventista do sétimo dia, pavilhão 7, é tudo Bíblia. E fui para o pavilhão 7. Cheguei no horário do banho de sol, que é o horário escolhido para a pregação. Eu adentro ao pavilhão 7, parecia cenário de filme, aquele quadrado assim, aquele espaço com uma quadra no meio, e o pessoal, no horário do banho de sol, joga futebol. Todo mundo ali gritando, correndo, jogando futebol, e eu perguntei para o agente carcerário, onde é que eu prego? E ele falou, aqui, do lado da quadra. Tá, mas eles vão parar de jogar futebol para poder prestar atenção? Não. Você fala, normalmente eles não prestam atenção, continuam jogando futebol, não estou nem aí para o senhor, mas o senhor prega, que normalmente ninguém escuta, mas o senhor prega. Aí eu falei, como é que eu vou pregar com um monte de gente jogando bola, mano? Um negócio esquisito, eu pensei que tinha que ter um culto, um negócio assim. Não, pastor, aqui todo mundo vem, prega aqui do lado da quadra, enquanto eles estão jogando bola aí, normalmente eles não prestam atenção, não. Aí eu falei, mas não quero pregar assim, não. Aí ele virou para mim e falou, o senhor quer parar o futebol? Aí eu pensei, né? Parar futebol de crente já dá quase morte. Se eu parar o futebol da rapaziada aqui, não vai ficar legal. Eu falei, mano, não vou parar o futebol de ninguém, mas tem condições de conversar com alguém para ver o que pode ser feito? Tem, vou chamar o chefe do futebol. Aí vem caminhando na minha direção o ex-goleiro do Flamengo, o Bruno. Aí ele me apresentou para o Bruno, me apresentei e tal. Falei, Bruno, olha só, eu vim aqui para fazer o culto toda quinta-feira, combinei com a professora Sônia, tal. E troquei uma ideia com ele, ele é o responsável pelo futebol, segurou a bola e falou, galera, a partir de hoje, toda quinta-feira, nesse horário, não tem mais futebol, vai ser só culto,
e por ordem dele o futebol foi interrompido, e a partir de então, toda quinta-feira, a gente estava fazendo culto na quadra com a galera toda que estava ali, uma multidão de presos assistindo o culto. Gente, que experiência fantástica! Algumas coisas me chamaram muito a atenção. Enquanto eu estava pregando num dia desses lá no presídio, levantou a mão um cara lá atrás, um tal de Giovanni. Ele levanta a mão: pastor! Oi! O senhor é pastor da igreja adventista do sétimo dia, não é? Até então não tinha dito nada, não sei como ele descobriu. Eu falei: sou! Eu também sou adventista! Eu tá fazendo o que aqui? Tu queima meu filme, tu fala que tu és ex-adventista. Pastor, eu dei um vacilo aí com drogas e tal. Começou a chorar, aquela coisa toda. E um outro episódio que me chamou bastante atenção foi o pastor dos presos. Porque entre eles nomeiam alguém para ser pastor. Porque quando você se intitula evangélico e aceitou Jesus, isso reduz sua pena. Então todo mundo se diz evangélico, todo mundo diz que aceitou Jesus. Se você faz um apelo no presídio, quem aceita Jesus, não há quem não aceite. É benéfico. E eles escolheram um homem condenado a algumas dezenas de anos por formação de quadrilha, assalto a banco, e acharam que ele gerenciava bem as pessoas e, consequentemente, o puseram como pastor. E esse cara ficou aborrecido comigo. Ele virou para mim e disse: eu não quero que você venha mais aqui. Eu falei: por quê? Porque o senhor está roubando as minhas ovelhas. Eles não querem mais assistir culto comigo porque falaram que vão esperar quinta-feira para assistir o culto com o senhor. E o senhor está proibido de vir aqui. Eu olhei para ele e falei: irmão, eu não tenho nenhum compromisso contigo. O meu compromisso foi com a professora Sônia. E não foi você que me convidou, foi ela. Eu não estou atendendo a você, estou atendendo a ela. Então eu vou vir aqui toda quinta-feira. E ele falou: então eu vou desmascarar o senhor. Ops, me desmascarar? Vou mostrar para todo mundo que o senhor é pastor de uma seita, a seita adventista, seita do Satanás. Quero desafiar o senhor para um debate. Eu quero debater contigo não, irmão. Mas eu quero. Vai fugir? Eu não vou fugir não. É debate que tu quer? É debate. O que tu quer? Quero falar sobre dom de língua e batismo do Espírito Santo. Vocês não têm o Espírito Santo que vocês não falam em outras línguas. What the problem, my brother? I don't have a problem with other language. Aí ele, o quê? Dom de língua, batismo do Espírito Santo. Tá marcado, quinta-feira estamos juntos. Aí a notícia se espalhou no pavilhão 7, mas o jeito como espalha a notícia é bem interessante. A notícia que correu foi a seguinte: os crentes vão brigar. E quando eu cheguei na quinta-feira, o agente penitenciário, foi a primeira coisa que ele me perguntou: está preparado para a briga? O que briga? Estão anunciando a semana inteira que vai ter briga dos crentes. E aquele dia foi o dia de maior presença do culto. Todo mundo queria ver o pau quebrando entre os crentes. O pastor, por algum motivo, diz ele ter recebido uma revelação. Ficou dentro da sua cela, não saiu, não veio para a briga dos crentes. Eu aproveitei que ele não veio e aproveitei a quantidade gigante de pessoas que estavam à maior audiência de todos os dias que lá fui e fiz uma mensagem bem inflamada. A choradeira foi generalizada e depois eu perguntava: você está chorando por quê? Estou condenado a 35 anos de prisão, pastor. Não vejo a minha família há mais de 10, dizia um dos presos. Você, estou condenado, pastor, por 7 estupros. Não tenho previsão para sair. E você? Sou estelionatário, estou condenado há tanto tempo. E eles falavam, choravam, desesperados, mostrando foto do filho que não conseguia ver, da esposa que nunca mais veio vê-lo, do desespero, uma choradeira sem fim. Voltei para casa dirigindo o meu carrinho,
Pensando, os caras sofrem, meu irmão. Sofrem. Só que naquela semana eu tinha recebido um jovem na minha sala, chorando desesperadamente, sofrendo horrores. E perguntei para ele o que está acontecendo. Ele não conseguia falar de tanto que chorava. Eu, calma aí, irmão. E ele não conseguia parar de chorar. Eu dava água para ele e ele chorava, e ele chorava. Eu, mano, como é que eu vou saber do que você está passando? Você não para de chorar. Cala a boca e fala, meu filho. Ele, pastor, eu estou sofrendo muito. Estou sofrendo por quê? Minha namorada me deixou, pastor. Eu, por que ela me deixou, pastor? Por que ela te deixou? Pastor, eu sou fiel a Deus, pastor. Ela queria fazer sexo comigo e eu falei só depois do casamento. E ela me largou e me chamou de frouxo. Frouxo foi a palavra que eu estou utilizando para substituir o que de fato ela o caracterizou. É mole. Uns sofrendo porque mataram, roubaram, estão pagando pena, estupraram, estão pagando pena, vão ficar 30, 40, outros sem perspectiva de sair. E o garoto na minha sala sofrendo porque foi abandonado pela namorada porque não quis fazer sexo, sendo chamado de frouxo. Percebe? Todo mundo sofre. O justo e o injusto, o servo de Deus e o servo do diabo. Todo mundo sofre. Agora uma pergunta que precisa ser feita: por que motivo eu sofro? Se todo mundo vai sofrer tal qual o sol incide sobre justos e injustos, tal qual a chuva cai sobre justos e injustos, tal qual entre os desabrigados existem justos e injustos, se todo mundo sofre, por que eu vou sofrer? Eu vou sofrer para a glória de Deus. Se eu tenho que escolher um motivo para sofrer, eu não vou sofrer porque eu me afundei no pecado. Eu vou sofrer porque eu escolhi servir a Jesus. O inferno está revoltado contra mim. O diabo lançando dardos inflamados na minha direção, querendo ceifar a minha vida, tentando me roubar do processo da salvação, tentando me escravizar do pecado, que vai me causar muita dor, muito sofrimento. Eu sofro porque eu estou perseverando no caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Eu sofro para a glória de Deus. Percebe a diferença? Todo mundo vai sofrer. Agora, já que eu vou sofrer, que seja para a honra e glória do eterno. E vou te falar uma coisa: eu não sei que Bíblia você anda lendo, meu irmão. Eu não sei o que você anda fazendo com essa palavra de Deus, que você não enfia definitivamente uma coisa na tua cabeça. Não leu não, meu filho? Você sai do Egito em direção à terra prometida. Tem um deserto para atravessar. Só você que é lindo não quer atravessar o deserto. Só você que é lindo é injusto. Me tirou do Egito, por que não me coloca logo na terra prometida? Todo mundo teve que passar pelo deserto. Só você que não pode. Só você que é lindo, é maravilhoso. Só você que é diferente de todo mundo. Você olha para a Bíblia, o Daniel, para se tornar o homem que se tornou, foi lançado na cova dos leões, perseguido, se tornou um eunuco, teve o seu corpo mutilado. Ele pode, você não, porque você é lindo, você é maravilhoso, você é melhor do que o Daniel. Você é melhor do que o José, está entendendo? Traído pelos irmãos, vendido feito um objeto, um escravo, acusado de ser um estuprador, parou na masmorra, comendo lixo, numa terra onde não conhecia ninguém, como jovem distante da família. O José pode, você não pode, porque você é melhor que José. Você é melhor que Daniel. Você também deve ser melhor do que Jó. Porque o Jó comeu o pão que o diabo amassou, perdeu os filhos, perdeu tudo que possuía, ficou com um tremendo de um nada, mas clamou em meio ao caos: eu sei que o meu Redentor vive. Agora você é melhor do que Jó, que você não pode sofrer. Aliás, você está se achando melhor do que o próprio Cristo, porque ele não merecia nada e padeceu mais do que qualquer um sobre esta terra. Mas você não pode ficar desempregado. Deus não te ama, Deus te abandonou. Quem que te disse que água dentro do barco é sinônimo do abandono? Você não leu na Bíblia? Ele estava dentro do barco. Ele nunca abandonou.
Você pode passar pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O sofrimento é o atestado que isso não representa a vontade de Deus. Este mundo jaz no maligno, que Ele venha para estabelecer o novo céu e a nova terra.